Uma das coisas mais legais da ficção são os sistemas de poderes de cada história. Ki, Chakra, Stand, Nen e, obviamente, a Reiatsu em Bleach. Mas muitas vezes, dentro desses mundos, temos formas especiais de usar esses poderes, que acabam criando ícones da cultura pop japonesa, como por exemplo o Kamehameha e a Bankai, que apesar de ser uma técnica amada por fãs de Bleach, sinto que ainda não é totalmente apreciada como deveria. Por isso, hoje vamos falar sobre o seu significado e o que ela realmente representa. Eu sou o narrador e tá na hora de descobrir por que a Bankai é mais que um poderzinho. Antes de entendermos completamente a Bankai, precisamos entender a Shikai. E já na escrita em japonês, começamos a perceber aquelas brincadeiras que autores japoneses gostam de fazer, especialmente o autor de Bleach. Esses são os kanjis que compõem a palavra. O primeiro kanji, lido como shi, significa primeiro, e o segundo, lido como kai, significa liberação. Fica bem óbvio, né? O significado é primeira liberação, ou liberação inicial. Apesar de ter um significado mais simples, ser algo mais prático para um Shinigami e ser menos investigado pela comunidade, a relação da Shikai e da Bankai é essencial para entendermos a obra, pois a Shikai é a manifestação parcial da alma de um Shinigami, ou seja, um recorte de sua identidade. E isso é mais importante do que parece, pois as Zanpakutos são a manifestação do espírito daquele indivíduo, o refletindo de forma mais profunda até do que ele realmente se percebe. Esse processo de refletir o que alguém realmente é se conecta com o que, na minha visão, é a base para todos os elementos mais interessantes da Shikai e da Bankai, que é o fato da Shikai representar o eu exterior do personagem, e a Bankai representar o eu interior. Esses assuntos são bem complexos na psicologia, as máscaras que usamos no dia a dia, os arquétipos que incorporamos quando estamos em situações diferentes, se somos um chefe de grupo, se somos um parceiro amoroso, se somos um professor. As mesmas pessoas agem de formas diferentes dependendo do ambiente, mas normalmente existem características que permanecem iguais. Na escrita e na mitologia mundial, o eu interior e exterior também são extremamente importantes. Joseph Campbell compilou em seu livro O Herói de Mil Faces mitos do mundo todo, e em quase todos, se não em todos os mitos importantes, havia esse processo da apresentação do eu exterior como um conhecimento incompleto. E pra quem não sabe, esse livro é quase que a base da escrita mundial. Ele não é de narrativa, é um estudo antropológico, mas que depois, através de outros autores, deu origem à jornada do herói como a gente conhece pra escrita hoje em dia. E durante todas essas histórias que ele catalogou, até as do Oriente, o personagem entrava em contato com um mundo especial, às vezes místico, às vezes simplesmente fora de sua zona de conforto, e ao passar por diversos problemas, acabava por revelar quem realmente era, e ele entendia isso, entrando em unidade consigo mesmo. Esse processo também é manifestado em estruturas de escrita de história, com a jornada externa sendo apenas a manifestação física do processo de mudança e autoconhecimento do eu interno do protagonista. Mas o que significa o eu exterior? Como falei antes, dá pra fazer vários vídeos sobre esse assunto, levando em conta diversas perspectivas diferentes: psicológica, filosófica, espiritual, narrativa e por aí vai. Por isso aqui vamos definir o eu exterior como algo que o personagem quer acreditar que é. É sua percepção sobre si mesmo, mas não qualquer percepção superficial. É como ele realmente se enxerga, não é uma mentira, nem uma visão deturpada, é parte dele. Mas como ele não conseguiu reconhecer as partes mais profundas de si mesmo, ele não consegue levar esse aspecto escondido em consideração, então é uma percepção incompleta, apesar de honesta. E essa busca para descobrir o que você não sabe sobre si mesmo será a forma principal de um Shinigami evoluir. Em Bleach, a própria questão do eu e de descobrir quem realmente somos é algo em destaque. Logo no início da série, temos o irmão da Orihime, que se tornou um monstro e nem se reconhece mais. Então Ishida aparece, bradando a identidade de um Quincy que odeia Shinigamis, mesmo que não odiasse Ichigo, apenas por ser a máscara que o representava. Máscara, dá pra fazer um vídeo só sobre isso, mas não vai ser hoje. Então já se inscreve no canal e dá like no vídeo pra não perder nenhum conteúdo de Bleach. Toda semana solta um vídeo de análise de algum anime e mangá aqui no canal. Inclusive já analisei Bleach a fundo nos meus vídeos de análises de arco, vou deixar o link pra assistir aqui na descrição.
Depois do Ishida, temos o próprio mistério do Ichigo e seus poderes, e entramos literalmente no mundo interior dele. E temos todo o processo do personagem de descobrir o que é esse Hollow que tá dentro dele, que na verdade é ele mesmo, representando seu gosto pela violência na luta, e não só pra proteger. Também rola o descobrimento de suas origens, e do passado em relação à morte de sua mãe, que influenciou fortemente a sua identidade. No arco dos Fullbringers, quando ele perde seus poderes, ele finge que está bem, pois foi o que sempre quis. Mas agora que obteve isso, se sente incompleto, perdido sobre o que é sua própria identidade. A busca do eu também aparece no drama do Ulquiorra, ao tentar entender o que é um coração, e morrendo ao, finalmente, compreender algo que era antítese de sua existência. Podemos dizer que até o Aizen busca um significado para o seu eu, ao tentar atingir o status de Rei das Almas e dar sentido à sua vida, que sempre estava em busca de encontrar alguém igual. Já o Rabá deseja que seu eu permaneça eterno, ao criar um mundo sem morte. Ambos vilões incapazes de compreender seus respectivos mundos internos e trazendo o caos ao mundo externo, enquanto são a manifestação do ego puro. Dois seres que se consideram deuses, intocáveis, que se sentem no direito de mudar toda a existência à sua volta, todo o exterior, para que tudo se adapte a como eles se expõem ao mundo. São dois personagens que buscam mudar o mundo à sua volta à força, rebaixando todos os outros. Inclusive, o Rabá literalmente divide parte do seu próprio eu dentro das pessoas, se manifestando em todos os Quincy's, espiritualmente em seus poderes e até psicologicamente dentro de Ichigo, que precisa conviver com essa identidade fragmentada dele mesmo. No fim, em maior ou menor grau, todos estão perdidos, buscando satisfazer seu eu externo ou entender seu eu interno. O que se relaciona muito bem com a mentira e a verdade narrativa, que basicamente refletem esses aspectos sobre querer algo que não é o que você realmente precisa. O mais legal é que esses elementos do eu externo se manifestam fisicamente na Shikai. Soifon se apresenta como uma ninja silenciosa, fria, calma, orgulhosa, eficiente. Sua Shikai é um espeto que mata seus alvos com 2 golpes. Kyoraku se apresenta como um capitão tranquilo, relaxado, que não leva as coisas a sério, mas tem uma malandragem interior que vai acabar com você se você der bobeira. Sua Shikai é um jogo de crianças japonesas, onde tudo parece simples e descontraído, mas que é letal. Byakuya se apresenta como um nobre que segue as leis, que não deixa seus sentimentos atrapalharem a tradição e que se mantém longe da plebe. Suas Shikais são fragmentos minúsculos de sua espada que refletem a luz, ganhando uma tonalidade rosa como flores de cerejeira. Algo elegante, refinado e nobre, enquanto ele fica distante e não faz nenhum movimento. Yumichika ou Yumichika, não sei como é que fala, literalmente tem 2 Shikais, pois chama sua espada de um jeito que ela não gosta, propositalmente para mascarar quem ele é, um usuário de magia que quer permanecer em um batalhão onde só usam força bruta, e por isso ele se esconde. E claro, Ichigo, um jovem rebelde que se revolta contra as estruturas hierárquicas arcaicas, que preferem seguir regras absurdas e matar alguém do que se questionarem sobre as coisas bizarras que estão acontecendo. Como ele é representado? Um jovem delinquente de cabelos laranjas, coisa que é relevante no Japão, veja meu vídeo sobre o arco para mais informações. E também usando uma peixeira gigante, um facão que nem é uma espada direito. Novamente, parte do sentido simbólico se esconde nos kanjis, que são esses que estão aí na tela agora, que significam respectivamente cortar ou decapitar e lua. Essa questão de decapitar até parece com uma guilhotina ou um cutelo, não é? Mas normalmente as pessoas se preocupam mais com a parte da lua. E ela é bem legal mesmo. No Zen budismo significa iluminação espiritual. E no folclore japonês, que é uma mistura de budismo com shintoísmo com um monte de coisa, a lua também é um símbolo para divindades. Lembra da Kaguya de Naruto? Espero que eu não tenha ativado nenhum trauma aqui. Então, ela é inspirada levemente no conto da princesa Kaguya, a princesa deusa que veio da lua. Acho que se você se interessa por Bleach, sempre deve ter pensado, por que Zangetsu significava aquele que corta a lua? Ou o algoz da lua? Desde sempre foi muito óbvio que era um simbolismo, mas caso você não soubesse, aqui está a resposta. Zangetsu representa a espada que mata deuses. E aqui essa morte não é um crime ou um assassinato, e sim o ato de decapitar como punição a um crime.
Lembra, o Ichigo vai contra uma sociedade que tá fazendo um monte de besteira. Estão usando as próprias leis para cometerem um crime. E claro que isso se desenvolve durante a história. É só ver, o primeiro inimigo do Ichigo após despertar sua Shikai não é um Hollow, é um Shinigami, literalmente um deus da morte. Depois, com sua Bankai, o inimigo é Byakuya, o deus da morte ideal. Então os grandes antagonistas são Aizen, governante do submundo e aquele que quer se tornar Deus, e o Rabá, literalmente o filho de Deus com poderes onipotentes. Fora que Ichigo também corta aquela pessoa que já foi dividido no passado. Não vou falar explicitamente aqui para não dar spoiler. Só que, mais uma vez, temos uma figura divina cortada ou derrotada por Ichigo. É o rebelde, o algoz ou o vingador, que luta contra forças estruturais que esmagam um indivíduo. Mas, e quando você atinge o autoconhecimento? É aqui que entramos na Bankai. A tradução oficial é liberação final, mas quando vemos o kanji usado para Ban, temos uma Manji, um símbolo ancestral usado por diversas religiões do mundo todo, inclusive no budismo japonês. O uso dela para a palavra Ban é bem esquisito, e você não vai encontrar de cara em nenhum dicionário. E é sabido que a Manji, em todas as culturas, significa diversas coisas ao mesmo tempo. As estações, norte, sul, leste, oeste, yin yang, o universo e iluminação espiritual, pro budismo, as pegadas ou o caminho de Buda e muito mais. Em japonês, ela também pode significar o ideograma que está na posição de número 10.000, ou seja, o último símbolo, o absoluto. Podemos perceber que liberação final é muito pobre perto de todo o simbolismo que existe na construção desse conceito em Bleach, visto que a Manji representa na Bankai a parte do autoconhecimento, de se iluminar, de estar completo consigo mesmo e com o universo. Como já sugeriram na internet, uma tradução mais fiel seria a liberação de tudo que eu sou. Tudo isso se conecta com o que falamos sobre a apresentação do eu exterior e a busca do eu interior. Em Bleach, é dito que para se obter a Bankai, é necessário subjugar o espírito de sua espada e o materializar no mundo físico. Isso parece contradizer o que falamos, mas não, pois raramente a sua Bankai irá representar seu eu interno completamente logo de cara. Assim como todo o processo de autoconhecimento, o processo de se dominar a Bankai é constante e vem em várias etapas. Você atingir a Bankai dessa forma não é nada mais do que apenas entender uma parte de quem você realmente é. Mas para realmente dominar a verdadeira Bankai, você precisa de algo muito mais profundo, que é se tornar um com o espírito dela, pois o espírito da Zanpakuto sempre foi você. É exatamente isso que Ichigo faz durante sua jornada, com a conclusão no arco final. Não é mais a lâmina e eu, como na edição 8, nem aceitar a lâmina a compreendendo, como no treino do Dangai. E sim, a lâmina sou eu. Isso sempre foi explícito em Bleach. Os personagens mesmo explicam a forma de treinar sua Bankai. Não é lutando, não é treinando. Claro, isso ajuda a se acostumar, mas a real forma de se dominar a Bankai é pela meditação, chamado de Jinzen na série. Para despertar mais técnicas e a própria Bankai, o Shinigami deve conversar consigo mesmo e se enfrentar, muitas vezes se machucando de verdade, pois os danos no mundo interior são refletidos no corpo físico. Ou seja, o processo de olhar para dentro vai nos machucar, mas é exatamente onde temos mais medo de olhar que é onde está o que mais precisamos encontrar. E nem vem comentar com algum materialismo bobo. Aqui a gente está falando de conceitos mais abstratos de autoconhecimento e de se entender como pessoa, elementos que se manifestam em tudo na nossa vida, desde o nosso dia a dia até a arte que a gente consome, pois essa é talvez a maior busca do ser humano, se compreender e compreender seu propósito aqui. E como falei, esse processo vem por etapas, então é possível você despertar só uma parte dele. E se você só atingir percepções superficiais sobre seu eu interior, sua Bankai vai estar incompleta, ou até mesmo se manifestar de forma diferente. É o caso do Renji, por exemplo. O macaco que olhava para o reflexo da lua e tentava a alcançar, um conto japonês representado na relação de Renji e Byakuya, inclusive no poder da Bankai, que se estica para enfrentar seus oponentes. E qual é o primeiro oponente? Byakuya, seu capitão. Outra Bankai incompleta, além da do Ichigo durante a série, é a do Ikkaku. O Shinigami é habilidoso, tendo até treinado Renji, alguém de patente maior que ele. Mas o que há além disso? Apesar de ser um exímio lutador, Ikkaku adora bebidas e festejar. Ou seja, ele quer ser forte, mas só até o ponto que permita que ele viva uma vida descompromissada. Ele até fala isso de certa forma, ele não quer que os outros saibam que ele tem uma Bankai, senão ele teria mais responsabilidades, e não teria tempo para ele.
Ou seja, Ikkaku é preguiçoso, tem potencial, mas está confortável e não quer sair do lugar. E como sua Bankai se manifesta? Como uma das Bankais mais memes de Bleach. Em questão de poder, ela se manifesta de forma incompleta, mas reflete ele perfeitamente. Hozukimaru precisa que Ikkaku acorde ela, e isso demanda tempo e energia, só aí que ela começa a funcionar. Ele mesmo diz, Hozukimaru é preguiçosa, mas ele não percebeu ainda que Hozukimaru é ele. Às vezes, o usuário até atingiu seu autoconhecimento, mas ainda o rejeita. Podemos ver isso com o Soifon. Lembra do que falamos? Ela se apresenta como silenciosa, orgulhosa, fria e calma. Mas quando ela está perto da Yoruichi, ela mostra quem realmente é. Alguém explosiva, barulhenta, emotiva e dependente. E como é sua Bankai? Um enorme foguete. O melhor é que ela nem consegue usar seu poder sozinha, precisando de ajuda de outras pessoas. O exato oposto da imagem que ela gosta de transmitir para os outros. Também há Bankais direto ao ponto, como as do Komamura, um cão leal a quem o deu valor. Seu poder é literalmente um samurai gigante, um soldado que segue as ordens do corpo original. Um samurai, símbolo do poder político do Japão feudal. Um cão servindo a um lorde. Existem as Bankais traiçoeiras também, pessoas que sabem muito bem quem são, e propositalmente enganam aqueles à sua volta. Vemos isso em Gin, onde imaginamos que sua Bankai, a lança matadora de deuses, se baseia na velocidade e na capacidade de se esticar, mas no fim ela era como uma cobra que envenenava seus alvos caso fossem cortados. Só que, como falamos, o processo de autoconhecimento acontece em etapas, e por isso é possível que Bankais evoluam, demonstrando o domínio e o conhecimento sobre si mesmo. Podemos ver isso tanto no processo de evolução dos personagens como o Ichigo e o Renji, quanto em alguns personagens que já tiveram esse processo. Yamamoto, que invoca o norte, sul, leste, oeste, as 4 direções cardeais, representando a totalidade da alma e também da Manji. Kyoraku faz seu teatro mortal, mostrando a tragédia que viveu, e o peso que carrega em relação a mulheres, e o que realmente está por trás das cortinas de seu comportamento desprendido e paquerador. Byakuya, que aparentava querer distância dos inimigos, tinha a forma final de sua Bankai como uma área onde lutava corpo a corpo, mostrando que ele tinha muito mais sangue quente e paixão dentro de si. O que eventualmente vemos como a dor que ele estava sentindo em ter que manter as regras e ter que mandar a sua irmã para a própria execução. Inclusive, vemos até uma evolução dele também. Byakuya finalmente deixa seu orgulho de lado e pede ajuda para Ichigo, simbolizando ele finalmente deixando a distância entre o nobre e a plebe de lado. E como sua evolução se manifesta? Shukei Hakuteiken concentra toda a sua energia em uma poderosa espada, para que ele lute corpo a corpo contra seus inimigos, sem essa distância que ele criava antes. Outro simbolismo muito legal é a própria Tensa Zangetsu, que acaba se tornando algo como correntes divinas do algoz da lua, ou o algoz lunar acorrentado ao céu. Afinal, de onde vem essa corrente do nome da Bankai? Se você perceber, há uma corrente pequenininha na empunhadura da espada. Mas é só isso? Talvez eu esteja ficando doido. Mas qual é a única raça em Bleach que tem uma corrente como um símbolo? Se você se lembrar da primeira temporada, saberá a resposta. Humanos. Quando passamos por uma experiência de quase morte ou morremos e permanecemos no mundo, ficamos com a corrente do destino, o nome é importante, do peito. E foi exatamente quando Ichigo estava com ela sendo consumida que ele se tornou um Shinigami. Além de possivelmente representar sua identidade, ela também representa sua relação com o Zangetsu. Inicialmente é uma corrente pequena, demonstrando a superficialidade de seu autoconhecimento, e até o método bruto e quase que trapaceiro que Urahara desenvolveu para atingir a Bankai. Após o treino no Dangai, a corrente está enrolada em seu braço, mostrando que ele aceitou o Zangetsu. No arco Fullbring, sua Shikai já mantém a corrente, e sua Bankai tem uma corrente maior, que às vezes fica conectada a seu pulso. E por fim, no final da Guerra dos 1000 Anos, eu não posso falar muito pelos spoilers, mas vamos dizer que ela conecta o topo e a base, representando a completude de si mesmo. Depois ocorre algo legal e misterioso, mas é melhor evitar falar disso, pois envolvem teorias do real poder do Ichigo, que se conecta a uma outra teoria minha do fato dele ter a corrente do destino em sua espada, e como isso se relaciona à sua origem humana e o tema da batalha final. O pior é que nem falamos sobre as formas de cada espírito e a importância disso, principalmente quando envolve o sexo da Zanpakutou. Em geral, Shinigamis homens têm espíritos masculinos e Shinigamis mulheres femininos. Mas temos casos especiais, que não vou comentar para não dar spoiler,
spoiler, e eles estão normalmente relacionados a um grande amor, muitas vezes além do romântico, a ponto de afetar completamente a identidade dessas pessoas, seja por conta de uma grande tragédia ou de uma marca profunda. Novamente, dá pra ter um vídeo só sobre isso. E aqui eu não vou levar em consideração os designs da temporada filler, mesmo que eles tenham sido feitos pelo Kubo, eu só considero o que apareceu na obra oficial. Poderes representarem os personagens é uma das coisas mais legais dos shonens, e existem vários que fazem isso, não é algo exclusivo de Bleach. É normal achar conexões visuais, simbólicas e até informativas entre poder e usuário na ficção. E também é normal que cada artista prefira trabalhar sua arte de um jeito diferente, quem diria. Alguns serão mais diretos ao ponto, outros serão mais sutis, e cada abordagem tem seu valor e um público que gosta. Eu, pessoalmente, adoro a forma que Bleach faz, sinto que sempre estou aprendendo algo novo sobre a obra. O próprio Kubo já falou em entrevistas que ele sempre gostou de deixar esses quebra-cabeças metafóricos e simbólicos na história. Por mais que isso possa ter atrapalhado a história em alguns momentos, coisas que eu critico nos meus vídeos analisando a série, se permitir ver a arte de um artista como uma expressão humana bela, completa e falha ao mesmo tempo, é algo que enche meu dia de animação. E também me revolta por não poder compreender completamente as brincadeiras de kanji que o autor faz com os poemas em cada edição, por exemplo. Ou até de viver em um país onde as pessoas não dão valor para esse tipo de arte, ou até arte em geral, diminuindo um artista por ele se expressar de diversas formas. Afinal, se os poemas não possuem valor para a obra, por que estão lá? E por que eles seriam menos do que outras coisas que estão na história? Mesmo que não sejam respostas ou justificativas para os problemas, eles nos trazem uma compreensão extra sobre os temas, dramas e visões artísticas dos personagens e do autor sobre aquele mundo. É por isso que pra mim Bankai é poderzinho, não tem como negar, é um dos mais icônicos das mídias orientais. Mas também é mais que isso. É a sensibilidade artística de uma vida inteira se manifestando na parte que o autor mais gosta e domina. Os símbolos e signos que dizem muito sem a necessidade de falar. Bem, essa é a minha interpretação, e quero muito saber qual é a sua. Concorda? Discorda? Vamos conversar aí nos comentários. Esse vídeo é só um recorte, eu tenho certeza que vocês vão ter muita coisa pra adicionar aí nos comentários. Quem sabe um dia a gente não faz um vídeo mais completo ainda ou a parte 2. E será que foi tudo intencional? Olha, algumas coisas eu acho que sim, mas outras pra mim parecem mais uma consequência de interações interessantes entre personagens que têm um núcleo muito forte. E o simples fato deles viverem nesse mundo e interagirem uns com os outros vai fazer com que o processo de autoconhecimento deles, seja uma evolução ou seja a manifestação de algo que já aconteceu, se torne algo muito bacana de se observar e acabe representando elementos abstratos que às vezes até o próprio Kubo não percebeu. Aproveita e dá like no vídeo e se inscreve no canal. Se você gosta de falar sobre Bleach, que tal entrar no nosso Discord? Lá tem um chat especial para discutir Bleach. Vou deixar o link aí no comentário fixado. E se você gosta especificamente de ler sobre esses temas abstratos em Bleach, recomendo muito a página do Facebook Furuá Bankai Postagem. Os textos lá são sempre muito interessantes, e eles têm uma sensibilidade muito boa para falar de arte e simbolismo. Vou deixar o link também no comentário fixado. Esses vídeos dão um baita trabalho, então se puder compartilhar ou apoiar financeiramente, seria incrível. Assinando o canal a partir de R$5, você ganha vários benefícios, como lives exclusivas onde discutimos vários temas do tipo e que sempre ficam gravadas para serem vistas depois, área VIP no Discord e muito mais. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Overhaul Engenharia de Manutenção, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Beles, André Luiz Melo, Cindy Avelino, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Leonardo Pagan, Matheus Felipe, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.